irmãos aqui, o Luiz, o nosso pregador de hoje. Seja bem-vindo, Luiz. Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus. Paz. Tudo bem com vocês? Bom, né? Bom que estamos retornando, um pouco distante um do outro, mas juntos no mesmo sentimento, na mesma emoção, na mesma graça, ou de querer a graça de Deus, de desejar a graça de Deus. Amém? Amém? Então diga: eu desejo, eu preciso, eu necessito da graça de Deus na minha vida. Amém. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou de Itaperuçu, da paróquia São Pedro Apóstolo. Faço parte do grupo de oração Nossa Senhora do Equilíbrio, em uma das nossas capelas. E você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Jesus nos dá uma orientação. Jesus nos dá um rumo. Jesus nos mostra um caminho. E nós vamos ver isso na palavra. Capítulo 14, a partir do versículo 25. Amém? Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após a mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O versículo 25 começa dizendo que grandes multidões seguiam Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus. Aqui não só aqueles a quem Jesus escolheu, os 12,
mas pelo fato de Jesus realizar curas, realizar milagres, transformar a água em vinho, multiplicar os pães e os peixes, muita gente vendo estas ações fora do normal, fora do comum, extraordinária, ficavam admiradas e seguiam Jesus. E para onde eles estavam indo? Aqui não é a subida definitiva de Jesus para Jerusalém. A subida de Jesus para Jerusalém, a ida de Jesus para Jerusalém significa a sua condenação, a sua crucificação, a sua morte, mas também a sua ressurreição. E quando eles estavam a caminho de Jerusalém, muita gente seguindo Jesus. Jesus voltou-se para aquela multidão e disse: o negócio é o seguinte, se vocês querem me seguir, vocês têm que renunciar a tudo, tomar a sua cruz e me seguir. Aqui a tradução da minha Bíblia diz assim: você tem que odiar o pai, a mãe, irmãos. Jesus não está pedindo para que se tenha ódio da família. Aqui Jesus, pela tradução, quer colocar: quem prefere mais a esposa, os filhos, os irmãos, as irmãs, ou seja, a família do que a mim. Jesus aqui ele não está menosprezando a família ou diminuindo o valor da família, pelo contrário, aquele que renuncia tudo para seguir Jesus, tomar a sua cruz e seguir Jesus, vai amar como Jesus amou, assim amar mais a sua família. O esposo vai começar a amar mais a sua esposa, e assim por diante. Então Jesus não está diminuindo e nem denegrindo aqui, falando mal da família, não. Ele está dizendo que aquele que prefere outras coisas ou situação do que a mim. E Jesus chegou para aquela multidão e disse: vocês, para me seguir, vocês têm que renunciar a tudo, tomar a sua cruz e me seguir. Pode ter certeza, aqui a palavra não diz, mas muita gente, para mim fica um pouco difícil demais. Vocês lembram lá no Evangelho de João, capítulo 6, no discurso de Jesus sobre o pão da vida? Que tinha que comer da sua carne e beber do seu sangue para ter a vida eterna. O texto vai dizer que muitas pessoas ficaram escandalizadas e deixaram de seguir Jesus. Talvez algo bem oportuno para nós colocarmos: muita gente seguindo Jesus, atrás de cura, atrás de milagre, atrás de libertação. Veio a pandemia. A pandemia trouxe cômodo para muitos de nós, zona de conforto para todo mundo. Quando a igreja estava fechada, muita gente reclamava porque a igreja estava fechada. Cadê a fé do povo? A igreja abriu, agora não pode ir porque corre o risco de contaminação. Veio para peneirar. E o interessante é que Jesus ele não esconde a realidade. Ele diz que para seguir Ele não vai ser fácil. Para seguir Ele, tomar a sua cruz e seguir Ele, vai ser difícil. Ele não esconde a realidade, a dura realidade daquele que se dispõe a renunciar muitas coisas para o segui-lo. E pode ter certeza que muitos daqueles que estavam atrás de Jesus pela empolgação, muitos daqueles que estavam atrás de Jesus pelo extraordinário, pelo fora do comum, ou atrás do pão, atrás do peixe, muitos deles ficaram à beira do caminho. Porque quando o seguimento de Jesus, ele traz para nós cômodo, a nossa zona de conforto,
é fácil, mas quando se exige de nós, e Jesus não mostra, não esconde esta realidade, muitos de nós recuamos. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ficar numa zona de conforto, no nosso comodismo. Jesus está pedindo que a gente possa renunciar. E aqui interessante, Jesus não está querendo dizer que nós precisamos abraçar o sofrimento, vencer o sofrimento, como a nossa irmã rezava aqui, as lutas que nós passamos. Não! Jesus, Ele quer que a gente olhe somente para Ele e nada mais. Amém? Amém? Para a gente entender o seguinte: às vezes a gente só olha o problema, a gente só olha a dor, a gente só olha o sofrimento e não consegue enxergar Jesus diante dessas situações. Aonde está Jesus? Como que você chegou, que nós chegamos para esse grupo de oração? Qual é a tua realidade? O que você está vivendo? O que você está passando? Qual é a tua dor? Quantos de nós já não conseguimos enxergar mais a solução? Quantos de nós já não conseguimos mais enxergar um alívio, uma esperança? Por quê? Porque mesmo se dispondo a buscar Jesus, a seguir Jesus, ainda a gente precisa renunciar o medo, a desconfiança e olhar somente a Ele. Todo mundo sabe que o sofrimento é consequência, a perseguição é consequência daqueles que se dispõem no caminho de Deus. Mas o que Jesus está querendo dizer para nós é que a gente possa olhar mais para Ele, olhar mais para Ele e tentar enxergar Ele. Quando José e Maria foram até o templo levar o menino Jesus para apresentar, e a palavra de Deus vai dizer que o profeta Simeão, ele pega o menino em seus braços e diz que ele será uma queda e elevação de muitos, será um grande sinal em Israel. E quando ele terminou de falar sobre o menino, ele voltou-se para Maria e disse: quanto a ti, uma espada de dor transpassará a sua alma, de modo que revelar-se-ão, ou será revelado, os pensamentos ou as intenções de muitos. É na hora da dor que nós mostramos a nossa intenção. É na hora do sofrimento que muitos de nós mostramos para que nós estamos buscando Jesus. Não é assim entre o marido e a mulher, na família. É na hora da dificuldade dentro de casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, que nós realmente vamos mostrar qual é a nossa intenção. Se nós teremos a capacidade de, nessas situações, olhar para Jesus e enxergar Jesus, para que a gente possa ter um pouco mais de amor. Irmãos, renunciar, colocar a cruz nos ombros e seguir Jesus, não significa só também vencer o sofrimento, vencer a dor. Amém? Embora Jesus quer fazer isso em nós, mas Jesus diz que tem que ir após dele, caminhar, fazer o caminho que ele fez. E qual foi o caminho que ele fez? O amor, a misericórdia, o perdão. Quantos de nós conseguimos renunciar muitas coisas, mas ainda não conseguimos renunciar à falta de perdão, a renunciar ao ódio, à raiva, à discussão dentro de casa?
Quantos de nós? Nós já renunciamos tanta coisa, né? Se fosse para nós enumerarmos aqui, mas ainda o nosso temperamento, o nosso comportamento, às vezes a nossa atitude, lá dentro de casa, ou com as pessoas que estão próximas de nós, não mostra que nós estamos seguindo Jesus. Podemos até ter renunciado muita coisa, colocado a cruz sobre os ombros, mas falta muito ainda para nós seguirmos os passos de Jesus. E Jesus nos ensina que nós temos que nos desapegar. Do que a gente precisa se desapegar essa noite? Talvez de um temperamento explosivo, talvez daquele autoritarismo dentro de casa, não é assim? Aquela gritaria que nós gostamos de impor porque nós somos pais, ou porque nós somos homens, esposos. O que nós precisamos desapegar, renunciar neste momento? E tem tanta coisa, gente. Enquanto eu vou falando, o que você vai pensando, nós vamos pensando, o que eu preciso me desapegar? Se desprender. Jesus disse que é preciso renunciar, e quem não renunciar, não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus não escondeu a realidade, é difícil. Em outro texto, Jesus vai dizer para os discípulos: eu estou enviando vocês como cordeiros no meio dos lobos. Amém? Eu vou repetir novamente: eis que eu envio vocês como cordeiros no meio dos lobos. Dá para entender isso? Ei, Jesus, não podia facilitar as coisas para nós, Jesus? Não podia ser mais leve? Não, vai colocar um cordeiro, uma ovelha no meio dos lobos? Meu Deus do céu, que missão é essa? Não é assim, meus irmãos, que nós vivemos muitas vezes, esses lobos vorazes tentando nos destruir, destruir o nosso casamento, destruir a vida dos nossos filhos, destruir os nossos relacionamentos, destruir a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Quanta coisa nós temos que nos desapegar. E interessante, quanto mais a gente se entrega para Jesus, mais a gente vai conhecendo as nossas falhas. É como a fruta, né? Que a gente vai tirando as cascas, até chegar ali naquele fruto, onde é doce. Assim somos nós. Quanto mais a gente vai caminhando na presença de Jesus, ou na direção de Jesus, a gente vai como que se enxergando e vendo o que precisa ser podado, o que precisa ser tirado de nós. Nós não podemos ser aquele que vai pelo entusiasmo. Não, chega, meus irmãos, católico, cristão que vive de entusiasmo, de euforia, de momento, não. Tanto é que Jesus ensina isso nas duas parábolas ali que ele fala. Um homem que vai construir uma torre, ele tem que parar, pensar e calcular se ele vai ter dinheiro suficiente, material suficiente para começar e terminar. Se ele não terminar, muita gente vai ficar caçoando dele. Então, ou seja, nós não podemos tomar atitudes na euforia, no fogo das coisas. Tem que parar, pensar e calcular. Nós não podemos ser aqueles católicos somente de euforia, de entusiasmo, porque todo mundo está indo, eu também vou. Não, chega uma hora que é a nossa decisão, é a nossa resposta para o Senhor. Nós não podemos viver de euforia, somente de entusiasmo. E uma palavra que o Senhor me dava para esse momento era cansaço.
cansaço. Carregar a cruz cansa, não é verdade? Prova disso que Jesus caiu várias vezes, mas teve alguém para ajudar. Carregar a cruz cansa. Talvez o teu casamento está em pé até hoje, porque você se dispôs, mas isso cansa. Eu sinto assim no meu coração que o Senhor, Ele quer trazer um refrigério para as nossas almas, para o nosso coração. Quanta coisa na nossa vida que a gente vai lutando, vai lutando, vai lutando, vai lutando, e às vezes a gente se encontra numa situação que as nossas forças vão minando aos poucos o nosso vigor. Isso não quer dizer que a gente não tem fé. Não, você tem fé, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. O que acontece é que as situações, as circunstâncias, a luta constante, a luta diária, vai minando as nossas forças. Carregar a cruz traz cansaço, traz peso, traz ferida. Mesmo que muitos de nós podemos até pensar assim, mas eu caí. Jesus dá-nos a graça de levantar e retomar a caminhada e dizer para nós que nós podemos vencer. Jesus está dizendo para todos nós essa noite: você pode vencer. Teu lugar não é o chão caído, teu lugar é em pé. Jesus, Ele não esconde a realidade. Isso não quer dizer que a partir de hoje as coisas vão se tornarem mais fáceis para você. Talvez ela vai se tornar mais difícil ainda. Mas Deus vai te dar força para você carregar a tua cruz. Não é assim? Quando a gente está saindo de uma situação, que a gente está se levantando, parece que ressurgindo, vem outra. Quando você está saindo daquela, vem outra. Não dá tempo nem de respirar. Eu sinto que o Senhor quer trazer esse refrigério para o nosso coração, para a nossa alma. Se você puder um instante, fecha os teus olhos e olha para dentro de você agora, no altar do teu coração. Deus, olha para o mais íntimo do nosso coração, Deus. Olha a luta do teu povo, Senhor. Olha o sofrimento do teu povo, que um dia se dispôs a renunciar muita coisa, tomar a sua cruz e seguir no teu caminho. Olha, Senhor, por todas as feridas, por todas as dores, por todo o cansaço do teu povo, Deus. O Senhor toca no meu coração que pessoas que estavam com aquele sentimento de estar destruídas, desmontadas, acabadas, o Senhor está refazendo as suas forças nesse momento. O Senhor está revigorando todo o teu ser. O Senhor, Ele está restituindo as tuas forças. Você que tem lutado pela vida dos seus, lutado pelo teu casamento, pelo teu filho, lutado pelo teu relacionamento,
Senhor, olha pelo cansaço do teu povo, Senhor. Descansa na presença de Deus. Senhor, que pela força do teu Espírito o Senhor traga um refrigério para as nossas almas, um alívio para o nosso coração, Senhor, para a nossa alma. Senhor, nós te pedimos paz de espírito, tranquilidade e serenidade interior. Shirikandalabaria, Shirikandalabaria. Não tenha medo, minha irmã, meu irmão. Imagine que a cruz está sobre os seus ombros. Não tenha medo se você deixou ela do lado. O Senhor está sentado do teu lado. O Senhor está te dando forças. O Senhor está revigorando a tua alma. A moção que o Senhor me dá agora é como se o Espírito de Deus soprasse sobre as nossas narinas e trazendo um hálito de vida, de esperança, de alegria, de felicidade, que foi roubado de nós, que foi tirado de nós. Deus está restituindo. Deus está restituindo. Ora labassuri canda labari. A visualização que o Senhor me dá é de uma pessoa toda acorrentada. E essas correntes, elas vão caindo, elas vão se despedaçando pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Senhor derramado na cruz. Derramado na cruz. Agora faça uma oração, mesmo que seja silenciosa. Diga: Deus, eu abraço a minha cruz agora. Diga: Deus, eu acolho agora a minha cruz. Diga para Deus: Deus, me ajuda a carregar a minha cruz. Diga para Deus: eu estou cansado, cansada. Eu estou cansado até mesmo do meu ministério, com medo de levar o meu ministério adiante, diante dessa pandemia. Diga para Deus: o ministério, a preocupação com o ministério, a preocupação com as coisas da casa, da família, dos filhos, até o ministério traz esse cansaço para nós, esse desgaste. Deus quer revigorar o nosso ser, Deus quer restaurar o nosso ser. Descansa na presença de Deus e deixa que Ele traga um refrigério para as nossas almas, Jesus. Façamos dessa canção agora uma oração ao Senhor. Se você sabe, você cante junto com o ministério, para que nós possamos nos entregar cada vez mais na presença de Deus. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer que eu não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho.
questão. Quando se é Quando cristão. se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao Mais uma vez lá, viver para mim é Cristo, vamos lá? Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão. Quando se é cristão, Não se para. de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Vamos ficar em pé. Vocês prestaram atenção no que nós cantamos? Triunfarei sobre o mal. Amém? Conquistarei troféus. Amém? Vamos então cantar. Levante os seus braços pro alto. Vamos cantar o refrão com o ministério. Viver pra mim é Cristo. Vamos lá, bem forte pra Jesus. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar. Mais uma vez, vamos lá, ministério, bem forte. Viver pra mim é Cristo, Oh, glória a Deus. morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu.